boa tarde, muito boa tarde, minhas amigas, meus amigos que nos assistem ao vivo, Ela na Direção, um programa que se volta às mulheres na direção de seus negócios, de sua família, do seu dia a dia, mas que também atende e assiste aos homens. Tudo aquilo que o mercado masculino e a empregabilidade, as empresas geram a favor das mulheres, nós estamos aqui para trazer as informações. Quero não só deixar aqui o muito obrigada para você que nos assiste constantemente, minhas amigas, meus familiares queridos. Quero deixar um beijo para minha filha Isabela, que na semana passada ela falou: mamãe, eu estava assistindo, estava aguardando você mandar um beijo. Um beijo, minha filha, sabe que eu te amo. Um beijo para todas as minhas amigas queridas que estão nos seguindo. Você que está se tornando nosso seguidor aqui no canal Ela na Direção, peço para que vocês já curtam. Deu aí o seu like para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é assertivo e consiga propagar esse nosso programa. Também comente, tem o superchat aqui, dá uma olhadinha aí embaixo, tem escrito superchat. Entre, nos ajude a propagar esse programa, a colaborar com seu incentivo para nós, é muito bem-vindo. E também compartilhe, dá tempo ainda de você compartilhar. E por que eu peço para que você compartilhe em especial o programa de hoje? Porque vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre a reestruturação da vida, o restabelecer da vida e vida em abundância. Você vai ouvir uma mulher maravilhosa hoje aqui no nosso programa, que tem muito para contar, que tem uma dádiva de Deus sobre ela e que nos encheu de alegria no estúdio aqui nessa tarde. Quero agradecer os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, nossos parceiros que estão toda semana aqui conosco. Essa é uma realização da Escola de Gestão Automotiva com a Futuricast TV. Dieguito está aqui do lado, por sinal, é o único homem em meio a 6 mulheres. 6, 7 mulheres, sabe que eu sou ruim de conta, né? Mas é mais ou menos isso. É uma collab com a Automotive Business Brasil, Paulinha Braga e Giovana Riato. Também o apoio da Fenalto e da Supervisão, que tem nos apoiado, a Supervisão que trabalha com vistorias de automóveis, trazendo uma conduta ética ao mercado da mobilidade. E também Daniel Romero e a Ouro Verde. Um beijo para você, Daniel, meu amigo Luiz Henrique e Juliana, e o patrocínio do grupo Abram Reze. Depois desses recados aqui iniciais, você pode se tornar membro do nosso canal. Eu tenho um presente especial para você, para todo mundo que se tornar membro do nosso canal, você pode ganhar essa caneca. Finalmente eu desejei anunciar o que nós vamos presentear. Portanto, entra aí, se torna membro, eu vou te mandar uma caneca como essa, que além de prestigiar o nosso programa, eu tenho certeza que essa água encherá seu dia de sorte, tá bom? Bom, vamos falar hoje sobre o papel do CERV, que é o Centro de Reestruturação para a Vida, sobre a Rose Santiago, que é uma mulher maravilhosa, em salvar as vidas e fazer com que as pessoas tenham o direito de ter vida e vida em abundância, tanto as mulheres quanto as crianças. Este é um assunto, meus queridos, polêmico num país chamado Brasil, que nós estamos continental, que tem muita bipolaridade, vamos dizer, de polar. Cada um tem uma opinião de um lado e do outro. Não é um programa feminista, este é um programa Ela na Direção feminino, que traz a mulher no centro das estratégias e o respeito a ela. E nós não poderíamos deixar de falar sobre a vida. Então, a preservação da vida para nós, mulheres, é muito importante. Quero agradecer você, Rose, por estar conosco. Muito obrigada. Eu dou as mãos para as minhas entrevistadas no final, mas quero começar dando as mãos para você. Muito obrigada. Obrigada a você por convidar, porque é uma honra estar aqui. Que querida. Debaixo de muita gente que está nos seguindo, pode curtir tudo isso que a Silvana falou, porque vale a pena esse trabalho. Eu já me apaixonei, a Paty está aqui também, nós já nos apaixonamos por vocês e pela forma tão séria de vocês trabalharem. Obrigada. Muito obrigada. O privilégio é meu de estar aqui, é nosso. Muito obrigada. A Rose, essa mulher maravilhosa, que ela tem esse estilo e, como disse aqui as meninas nos bastidores, é a marca registrada dela. Este cabelo super estiloso, que por sinal combina com as cores da nossa logomarca. É verdade, ó, já combina com a nossa logomarca, preenche de graça esse nosso lugar. Antes de começar a entrevistar a Rose, quero falar aqui um depoimento importante e especial. Para você que me conhece, que me acompanha na minha jornada, conhece essa história, não vou me alongar, porque a entrevista é com ela hoje, não é comigo, mas para você que não me conhece, eu sou mãe de da minha segunda filha, de 3 anos. Eu tenho a Isabela, que eu mandei um beijo para ela aqui, de 17, e a Milena, de 3 anos, que eu descobri com 12 semanas de gestação. Eu, aos 45 anos, me tornei mãe novamente, e pela graça de Deus, como eu digo, porque é um útero velho, de uma mulher já velha, não é? E que não poderia ter bebê de forma alguma. Um dia faço questão de falar só sobre a minha história aqui.
E a Milena, quando eu descobri que estava grávida de 12 semanas, eu e meu esposo, ela já tinha 5 centímetros e 70 gramas. Tinha a mãozinha, tinha os pezinhos, e ela hoje recheia a nossa vida da graça e da saúde que Deus deu para ela. Portanto, a preservação à vida, ainda que nós não saibamos que estava no nosso ventre, ela é bem-vinda. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como preservar a vida e a importância de um centro de reestruturação para a vida. Então fica aqui o meu depoimento, a Rose não sabia, mas já fica ele aqui. E eu quero começar te perguntando, quem é a Rose? Como você começou sua história? Como você estabeleceu sua vida desde o comecinho? Como você se tornou depois e atualmente a presidente, a fundadora do Serve? E o que é o Serve? Bom, se for contar da minha história nos detalhes, nós vamos ficar aqui, nós temos até amanhã, né, pessoal? Então, eu vim de Minas com 17 anos para fazer faculdade teológica em São Paulo. Eu tinha tentado o vestibular em Minas para fazer medicina, recém-convertida, e Deus falou, não, você vai para São Paulo. Vim sem conhecer nada, comecei a dar aula, comecei a faculdade e comecei a dar aula de inglês. Eu já tinha me formado num curso de inglês lá, mas era básico. E daí começou a minha trajetória. Segundo ano de faculdade teológica, eu comecei a fazer PUC. Então, fazia as 2 faculdades e dava aula. No terceiro ano, eu conheci Vencedores por Cristo, comecei a cantar com eles e tudo, e foi assim. E ao longo do tempo, dei aula muito tempo em vários colégios, várias escolas, e trabalhei. Daí eu fui morar fora, fui estudar fora. Quando eu voltei, eu fui convidada a trabalhar numa organização com adoção de difícil colocação. Então, crianças mais velhas, grupos de irmãos, foi o melhor trabalho que eu já tinha tido até então. Dali surgiram algumas amizades, mas uma delas, muito forte, foi com a Fran, que morava em Michigan. E de lá, ela e a esposa adotaram o Raymond, de 9 anos, e a Roseli, que foi achada na Praça da Sé. Pela arcada dentária, ela tinha 3 anos, mas pelo tamanho tinha 8 meses. Todo corroído, os dentinhos, e cardiopata. Enfim, a transformação. Hoje a Roseli já se separou, infelizmente, por causa de um marido meio tóxico, mas com 4 filhos. É uma mãe maravilhosa, está lá nos Estados Unidos. E da Fran, ela trabalhava numa organização como o Serve e me convidaram para ir lá. Eu pensei, eu vou passar as férias, eles vão pagar tudo, estou lá. Cheguei lá, Silvana, foi muito engraçado, porque começaram a me treinar sem eu saber. E o diretor veio para mim e falou, Rose, Deus tem me dado o dom do discernimento e da revelação. E ele me disse que você vai começar esse ministério no Brasil. Eu falei, olha, se ele falou para você, ele tem que falar para mim, porque Deus não manda recado. Mas combinei com Deus, olha, se o senhor quiser que abra realmente, tem que ser com tal pessoa, a Eloí, que era minha amiga e irmã, dirigia meu grupo de louvor, era minha aluna de inglês, e a gente vivia junto, o marido, o filho dela, pequeno, hoje pastor, até por aqui na sua região. E não falei mais nada nem para Fran. Cheguei no Brasil de volta, tudo, conversei com a Elo e passou. Daí 15 dias a Elo veio e falou, olha, o Marcelo, o esposo, falou pra gente, por que não abrir essa organização, esse ministério no Brasil? Eu fiquei super assustada. Eu falei, justo o Marcelo, que era uma pessoa, a Elo era professora, que nunca aceitaria. Eu falei, Deus, e agora? O senhor está me colocando numa enrascada. Aí fui procurar alguns mentores, o Dr. Russell Shedd foi meu mentor, meu paizão, assim. O Jaime Kemp, a Mary, o pastor Bill Fawcett. Que demais. Então, eu falei, gente, e o Ed e a Silvia, que eram pastores, amigos, eu falei, Deus, se for, o senhor vai... Enfim, isso foi agosto, para resumir muito a história. Dia 16 de maio do ano de 2000, o Serve começou. Nós éramos uma salinha, Silvana, era assim, a sala de atendimento, que seria a minha sala com a coordenadora, e era um final de escada que era a recepção. Sim. E nós começamos ali com treinamentos, eles vinham dos Estados Unidos dando treinamento para nós, e por 2 anos eles nos ajudaram com sustento financeiro. Depois disso eles falaram, agora vocês caminham com as próprias pernas financeiras. E nós fomos aprendendo, fazendo, e Deus nunca deixou faltar. Experiências maravilhosas com Deus. E o Serve começou, nós éramos em 2 pessoas, a Elo e eu, e na época 75 voluntários, que como nós sabiam, nada, 0. Então... 75 voluntários. Começamos tentando acertar e na dependência de Deus. No início, nós olhávamos para uma gestante, eu vou falar mais daqui a pouco, e falávamos, tem que salvar o bebê. Nós não olhávamos para a mulher. E um dia, Deus tocou muito profundamente em nós, mas quem precisa de ajuda é a mulher. É o casal, e a partir deles é que vem essa vida. Então nós começamos a mudar um pouco. E olha, experiências realmente com Deus assim, absurdas. Maravilhosas. E desde o início nós falamos, Deus, faça de uma maneira que não haja dúvida que foi o Senhor que fez. E as mulheres, elas, o Serve, que é Centro de Reestruturação para a Vida,
ele reestrutura a vida da mulher que não deseja ter o bebê, e também do bebê, obviamente, que está no ventre, para que ele venha à vida. E elas são atendidas por vocês no centro ali de reestruturação para a vida, para que vocês possam aconselhá-los, apoiá-los e para seguir aquela gestação com saúde. Sim, e é muito importante, Silvana, até deixar bem claro, o CEV não faz lavagem cerebral. Eu ouvi o Dr. Ives Gandra falando, olha, eu gosto, e eu confio, eu acredito no CEV, porque lá, ele foi um e outros, a mulher não é assassina e o bebê não é esquartejado. Por quê? Porque a gente acolhe. Se eu pudesse hoje resumir o CEV, seriam três palavras: acolhimento, amor e gratidão. E abraço. Então, nós começamos e realmente a mulher que enfrenta uma gravidez inesperada, vítima de violência, vítima de abuso, ou que tenha passado também pela experiência do aborto. Nós trabalhamos com isso no fortalecimento dos vínculos familiares, valorizando a opção pela vida. Então, quando ela chega, a gente atende só por hora marcada, e quando ela chega, aí que nós vamos entender o que está acontecendo com ela. E às vezes ela é uma gravidez inesperada, algumas vezes é resultado de uma violência sexual, de um abuso. E às vezes ela tem uma união, é casada, tudo, mas está desesperada, e hormônio junto com um monte de coisa junto, que a gente nunca vem sozinho, né? A gente vem com toda a nossa história. Sim. Então, a partir dali, nós vamos ouvi-la e ver qual é a necessidade maior. E a partir dali, então, tem o atendimento psicológico, de serviço social, nós temos nutricionista, doula, musicoterapeuta, eu não vou lembrar de todas, GO, ginecologista obstetra, uma enfermeira obstetra, e com certeza eu esqueci alguém. Enfermeira pediatra. Nós encaminhamos, a enfermeira pediátrica, e temos mais uma que eu esqueci. Tá. Mas é ótimo, porque se eu esqueci tudo, você vai lá no nosso site que você vai achar tudo. Isso mesmo. E com isso, ela tem essa rede. Se nós não podemos atender lá no CEV, nós temos a nossa rede de apoio, rede de parceiros, porque ninguém faz nada sozinho, né? Que nós podemos encaminhar ou pedir socorro. E o CEV em São Paulo? Em São Paulo. Fala pra gente onde fica o endereço, para que isso fique, pra gente propagar isso aqui. Ótimo, obrigada pela pergunta. O CEV é 15 minutos a pé, do metrô Barra Funda, do trem. É Rua Embaixador Leão Veloso, 207. É muito fácil, é atrás do Shopping West Plaza e ao lado do Allianz Parque. Então, tem muitos ônibus, tem muitos meios de transporte que chegam até lá. E quando nós procuramos, é exatamente um lugar onde tenha fácil acesso. E para ter contato com vocês, para que agende um bate-papo, para que uma família consiga falar com vocês, é pelo WhatsApp ou é pelo canal de e-mail? Pode ser pelo WhatsApp, pelo e-mail, ou pode ligar também no número que tem nas redes sociais, que é o 947060819. Depois acho que o pessoal vai editar também. Se puder colocar depois, é legal a gente deixar isso propagado. E Rose, qual que é o principal motivo? Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, meia leigas, absoluta, porque o meu conhecimento do assunto, mesmo como mulher, como mãe, como cidadã, é raso. E eu preciso mergulhar um pouquinho para entender e também esclarecer para você que nos assiste. E qual é a principal razão de uma mulher não querer uma gestação? É o medo? É o medo de não conseguir cuidar daquele bebê? Qual é o que vocês têm colhido de dados e informações nestes 25 anos? 25 anos. Que eu memorizei e quase 26 mil atendimentos. Foi. Geralmente, Silvana, são duas coisas. O medo e a solidão. Por isso é que algumas que chegam para nós, mesmo com o marido, o companheiro, enfim, elas se sentem muito sozinhas. Porque quando é gravidez inesperada, não é indesejada, é inesperada. Elas estão ali, não tem chão. E o que nós passamos para elas é, você não está sozinha. E às vezes a mãe também leva. Então, assim, o que é preciso é esse acolhimento. E elas sentem muito essas... gente, socorro. E lá, o objetivo principal é mostrar realmente, você não está sozinha. Nós estamos, alguém vai passar a te abraçar, a te acolher, a escuta ativa, que a psicologia tanto fala. Então lá, desde as meninas do bazar, a recepção, o administrativo, todos, o objetivo de todos é falar de vida, é mostrar a vida, nas atitudes, nas palavras, nas reações, porque a partir daí elas vão se sentir mais seguras. Às vezes um abraço resolve. E é interessante, Silvana, porque muitas perguntam, o que você quer de mim? Você quer que eu mude para a sua religião? Mas que religião? Ninguém está falando de religião aqui. E elas começam a desarmar. Sim.
E eu não digo a você que 100% das mulheres atendidas pelo SEV que pensavam em abortar desistiram. Mas, se nós temos 0,01% desse número de atendimentos, é muito. Vindo ela de um estupro, que nós vamos falar daqui a pouco, de um relacionamento estável ou de um namorado, o que for. Por quê? O SEV é suprapartidário e suprarreligioso, mas a nossa base é cristã, isso a gente não abre mão. Sim, sim. Então, nós sempre falamos para ela, olha, só Deus tem o dom de dizer, haja vida. Nem a Dolly, que foi o clone, viveu. Então, nem um reborn vive, mas a vida que Deus nos deu, a vida completa, abundante, está ali. E nós mulheres, somos capazes de gerar essa vida, obviamente, com o homem. Então, quando nós começamos a mostrar o que há de vida, o que essa criança vem, para mudar, às vezes, a história, para reestruturar a história dela, acontece, sabe? E é fascinante. A gente não tem história de Cinderela lá. Sim. Mas nós temos vidas transformadas, a começar da nossa. E isso é muito lindo. Nós, quando começamos a trabalhar no SEV, seja parte do staff ou voluntariado, não é a mesma coisa. Nós não somos os mesmos. Não é mais a mesma. A diretoria, nós temos homens na diretoria e eles dão o mesmo depoimento. Não são os mesmos. Porque Deus, para impactar outros, ele quer impactar a gente antes. Sim, sem dúvida. E essa forma inesperada que elas obtêm a informação da gestação, muitas vezes é porque ou é a primeira gestação, ou é porque já teve vários filhos e não quer mais, não quer ter um bebê naquele momento, aquilo foi verdadeiramente inesperado, e não estou preparada para isso agora, e aí o desejo de abortar o bebê é maior, e essa dúvida gera, e ela chega até vocês. Ela chega indicada pelo Estado. A gente tem uma pergunta aqui. Eu quero agradecer todos vocês que estão nos assistindo. A gente está com uma boa audiência. E também um beijo para Marisa Férez. Um beijo aqui para... A gente está com uma pergunta do Luiz Guilherme aqui, que na verdade é a Silvia, minha irmã. E como essas mulheres chegam até vocês? É com uma indicação do Estado ou elas encontram vocês nas redes sociais? Como que é essa indicação? Excelente pergunta, Silvia, muito obrigada. Porque até o ano passado, nós colocávamos os cartazes nas estações de metrô e até 3 anos atrás nas UBSs. Foi mudando a política, foi mudando. Hoje nós não podemos mais colocar em lugar nenhum. Então, é o marketing digital, é o boca a boca, é visita em casas de mulher, CRCM, que eles encaminham para nós, e os nossos cartazes. Então, nós temos os cartazes, eu vou te mandar até para depois. Nós colocamos em vários lugares. E uma vez, Silvia, é muito interessante, porque nós recebemos uma ligação e a moça falou, olha, aí vocês fazem o quê? Lá de Itapecerica da Serra. Explicamos e tudo. A Márcia que atendia a gente. Ela falou, sabe por quê? Eu tô aqui num boteco. E boteco, ela falou de fim de linha, porque eu estava para acabar com a minha vida. E eu vi aqui vocês, eu acho que eu queria ir. Nós marcamos, ela foi, até o 5º mês de gestação, ela queria abortar. E a gente continuou acompanhando a despeito da decisão que ela havia tomado. No 5º mês ela chegou e falou, não vou abortar mais, vou ter o bebê e vou dar para adoção. Ela era HIV positivo. E ninguém podia saber de quem era aquela criança, porque era de alguém conhecido da família. E no 6º mês ela falou, não vou dar mais. Resolvi ficar com a bebê. Enfim, a bebê nasceu, coincidentemente, eu faço tratamento no Hospital das Clínicas. Eu estava lá, coisa de Deus, né? E ela não podia amamentar. Então, por causa do HIV positivo. E a bebê nasceu maravilhosa. E eu dei a primeira mamadeira e ela foi acompanhada por bastante tempo. Hoje a bebê tem 15 anos. A bebê tem 15 anos. E foi tão gostoso. Então, isso, Silvia, é resultado das pessoas que nos ouvem agora, que eu peço a vocês, assim, de nos ajudar, para nos ajudarem a divulgar, levantar recursos, doações. Nós vamos ter um momento para falar também, para poder alcançar mais vida, para poder abraçar mais gente, mais pessoas. Sim, porque o interessante é que quando a mulher decide não abortar e entregar para a doação, é uma preservação à vida. Exatamente, é um ato de coragem. É um ato de coragem, seja ele porque é uma gravidez inesperada ou uma gravidez indesejada, ela entende que é preciso preservar a vida. E esse é um trabalho importante de vocês, essa conversa que vocês têm. Vocês conseguem, eu vou chamar de conversão, a gente trabalha com o mercado de varejo, então vocês conseguem convertê-las no sentido de conversão para acreditarem que não precisam mais abortar? Como é a reação delas? Olha, é interessante também, porque elas são acompanhadas e quando elas vêm para nós falamos, olha, ela chega, eu quero abortar. Primeira coisa, você sabe o que é o aborto? Como é feito o aborto?
Não, mas porque ela está diante de um problema. Ela não sabe que tem uma vida ali. O homem não sabe, às vezes vem o casal, o homem não sabe que ela tem uma vida que ele foi capaz de fazer acontecer. Então, nós não estamos trabalhando com o problema, nós estamos com o problema, entre aspas, né? Então, nós colocamos para ela, olha, o aborto é assim, colocamos as possibilidades do aborto no Brasil, que não é legal, mas é excluído de algo que é errado. Esqueci a palavra agora. Tá. E ela, então, ela é acompanhada pela psicóloga e algumas vezes, nós temos alguns casos, mas o que eu me lembro agora, de uma menina que foi violentada na Galeria do Rock. No dia que ela fez 18 anos, ela descobriu que estava grávida. E ela queria de todo jeito abortar e chegou até nós. E nós conversamos com ela, a psicóloga começou a acompanhá-la, e ao longo do tempo, os pais dela fizeram com que ela desistisse do aborto. Então, essa menina extremamente deprimida, porque é assim também, sabe, Silvana? Um parêntese na história. Quando a menina, a mulher, é violentada, o aborto é um outro tipo de violência. Nós podemos falar mais também sobre isso. Enfim, a menina estava lá e continuou. Quando o bebê nasceu, existe um hospital em São Paulo, que é o Hospital Cachoeirinha. Se ela vai dar para adoção, ela não fica com as outras mães e não vê o bebê. Que é um sinal de respeito para ela, né? E eu acho isso muito lindo, porque as assistentes sociais conversam e tudo, tá bom. Na hora de ir embora, ela falou para os pais, eu posso ir ver o bebê? Ela não sabia se era homem ou mulher, não sabia. Ah, tá, não sabe. Sabia de nada. É porque isso eu não sei, me desculpe, eu sou não, claro, leiga, claro. até é bom para nós esclarecermos. Então, quando uma mulher não quer um bebê, quer fazer um aborto, decide não fazer, mantém a gestação, porque ela é vítima de um abuso de violência sexual, ela tem o bebê e ela pode doar? Pode. E aí o protocolo é ela não ter contato com o bebê? Na verdade, é mais pelo lado psicológico mesmo. Psicológico, ok. Então, assim, ela fala, não é conosco. Tá. Então, essa menina morava no entorno da Santana. Então, ela já falou com a assistente social, tanto do hospital quanto da vara da infância, que ela ia doar para adoção, dar para adoção. E então, eles já sabiam. Quando ela entrou em trabalho de parto, eles já sabiam da adoção voluntária, que, por sinal, gente, já foi muito difícil a adoção no Brasil. E hoje em dia, tá? Uma coisa, assim, não é tão fácil, mas é legal e é mais rápida. E aí, o que ela fez? Na hora de ir embora, ela falou, pai, a gente pode levar a bebê? E o pai falou, filha, é minha neta. E a bebê chama, eu posso falar, porque Emanuele, nasceu na época do Natal. Ah, que linda. Linda, linda, parecia a Branca de Neve. Linda. Depois disso, a menina casou e teve mais filhos. Então, nós vemos a transformação. Algumas têm as suas histórias reescritas quando chega o bebê. De tudo que ela não recebeu, muitas vezes, de amor, de carinho em casa, ela aprende a dar para esse bebê. E é muito lindo isso. Porque nós vemos a transformação orgânica e psicológica. Né? Eu vou pedir para o time aqui do estúdio dar aqui, põe aqui na minha mão, ao vivo uma bênção. Que horas são? 3h02 da tarde, estamos ao vivo aqui no Ela na Direção. Quero agradecer você pela participação, pelo seu carinho em estar conosco. Não esqueça, superchat, tem aí, você pode colocar uma pergunta, nós vamos ler aqui a sua pergunta, dar prioridade para você. Não esqueça de curtir e de compartilhar também, tá? Deixa eu pegar, põe aqui na minha mão. Vou pegar aqui. A minha caixa de surpresas, vocês sabem que ela tem. No final nós vamos fazer algo com ela. Mas aqui, peraí, nós vamos fazer algo inusitado, hein, Dieguito? Causando no estúdio aqui. A câmera consegue pegar aqui? Você tem que levantar, acho que um pouquinho. Acho que não dá, né? Aqui? Pegou? Deu? Dá pra melhorar. Ó. Este é um bebezinho de 10 semanas. Vou pegar na mão, tá bom? Nessa aqui? Melhor? Silvana, é importante dizer que esse bebezinho já tem todos os órgãos, ele só vai amadurecer. Tá. Pegou ou não? Mudou de câmera? São muitas câmeras no estúdio ao vivo. Aqui, pegou. Só levantar ele um pouquinho. Deixa eu ver, vai, espera só um pouquinho. Aí, assim? Dentro da caixinha ele virou. Ah, dentro da caixinha ele virou, gente. Ele tá querendo fugir. Tá querendo fugir. Ó, aqui. Acho que ele não para. Mostra na sua mão. Põe na sua mão, acho que ele vai ficar mais feliz. Sim, por cima. Aí. Agora tá ótimo, tá ótimo. Ó o tamaninho. Momento silêncio. Esse é um bebezinho de 10 semanas, que já tem os órgãos, mãozinha, pezinho, todo formadinho, certo?
Aqui, vou deixar ele conosco. Pode ser, Rose? Claro. Por sinal, este é o meu bebezinho. Eu ganhei o meu bebezinho. Eu vou Ai, pôr ele ai, aqui, ai, a ó. bebê vai ficar com ciúmes. E a propósito, eu vou levá-lo nas minhas reuniões, em todo o momento em que eu estiver. Então, mas por que a gente nós mostramos isso? Isso faz parte de um pacote de ações aqui que a Rose tem em defesa à vida e de restauração. Eu também estou com um broche aqui, ó. Ela deu um broche para você que entrar aí no super chat. Nós vamos sortear, porque nós temos aqui, ó, um pezinho. É um pezinho de um bebê de 10 semanas. de 10 semanas. Tamaninho, ó. Ó o tamaninho, ó. Então, nós temos um aqui, vou sortear, a gente sorteia e envia para você, tá bom? Então, faz parte de um pacote, de um conjunto de informações que ela nos trouxe. Uma gravidez inesperada não precisa ser pesada. É um título bem interessante. Nessas horas, você pode contar com o CERV, que é o Centro de Reestruturação para a Vida, que é essa assistência, que é essa comunicação. Eu estou entendendo aqui, e como profissional de comunicação, não posso deixar de expressar a minha opinião, que quando você tem dúvida de alguma coisa, a mesma coisa quando vai casar. Caso ou não caso? Não sei, aquele frio na barriga. Nós, mulheres, sabemos disso. Estruturar uma vida. Vou casar e vou deixar a minha casa. Como que vai ser isso? Sempre você precisa ter um acolhimento. A boa convivência mantém os bons costumes. Então, você precisa levar pessoas que estão passando por problemas diferenciados na vida, vamos chamar de problemas diferenciados, para serem atendidas por quem pode aconselhar. Porque a decisão é sempre individual, né? Nós temos o livre-arbítrio, você decide. Porém, quando alguém aconselha, nós temos resultados como esses, de mulheres que depois da gestação, depois de se manter uma gestação e ter os seus filhos, depois de anos, em 25 anos que você tem, elas voltam para te dizer e mostrar às crianças. Ah, isso eu vou falar de uma coisa que eu amo falar. E ela está assistindo. Jéssica, um beijo para você, para o Claudemir, para o Moisés e principalmente para o Caleb. O Caleb foi um dos nossos primeiros bebês que a gente ainda tem contato. A Jéssica foi acompanhada e, ao longo do tempo, começou a fazer parte do CERV. No início, ela foi mãe solo. Eu não me lembro até que idade o Caleb tinha, mas enfrentou várias coisas que... várias situações muito complicadas. E nós ali, sempre abraçando. A Jéssica se tornou nossa voluntária. E ela casou, teve um bebê, o bebê que hoje tem 5 anos, porém, o Caleb, você vai ver isso, você ainda vem aqui comigo. O Caleb se tornou um violinista. Uau. Ele toca na orquestra de câmara da USP, já tocou, está acabando Santa Marcelina, agora já começou a pós-graduação. E o nosso sonho é que o Caleb vai estudar na Alemanha. Ainda não conseguimos, mas vamos conseguir. Ele é um aluno brilhante, ele fez Santa Marcelina, Sim. ganhou bolsa das freiras e agora ainda está, assim, é um menino querido, amado. Eu brinco que ele é meu negão, 2 metros de altura, não, ele não tem tudo isso, mas é nosso. E a gente brincava muito com a Jéssica no início, você tem 50% só do Caleb, os outros 50% somos nós. É daqui do CERV, do pessoal. Então, nós temos muito isso, temos histórias. No ano passado, uma menininha de 4 anos chegou para mim, numa festa de Natal nossa. Tia Rose, eu já te agradeci. Eu falei, mas por quê? Porque foi por causa de vocês que a minha mãe não matou na barriga dela. Eu falei, mas como assim? Eu falei, olha, pensei, né? Eu falei, agradece ao Papai do Céu. Isso eu faço todo dia. Eu já faço. Eu fui falar com a mãe. Eu falei, como que você fez isso, Contou. criatura? Nunca contei. A menina tinha 4 anos. Essa menina cresceu, fez 17 anos e foi lá, ano passado, no dia do meu aniversário. Tia Rose, hoje também ela está mais alta que eu. E olha que eu não sou baixa. Tia Rose, eu vim te falar que eu passei na USP. E ela tinha recebido a resposta aquele dia. E eu preciso falar, e no dia do seu aniversário, eu fiz minha mãe esperar até agora. E linda menina, está fazendo USP. Então, nós temos essas histórias, mas as que se deixam abraçar, das que se deixam, algumas também no pós-aborto, que as que se deixam ser curadas. Porque eu brinco, sabe, Silvana? Quantas vidas vocês salvaram? Nós não salvamos nenhuma vida, nenhum bebê, nenhuma mulher, nenhuma família. Eu acredito muito que nós temos o privilégio de participar dos sonhos de Deus. Então, a gente está ali e é para abraçar, para acolher, né? E para fazer a nossa parte. E muitas vezes a gente sai dali, e algo que eu aprendi também, nós saímos dali e deixamos ali. O problema daquela mulher não são histórias fáceis. E ao longo do tempo eu descobri isso também. Tanto é que meu mestrado foi no Mackenzie, cuidando de quem cuida. Porque quem cuida de nós, que somos, às vezes, líderes na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso entorno. Né? Então, eu aprendi muito isso. E essas crianças, e essas mães, e esses pais que foram acolhidos pelo CERV, nos ensinaram muito.
E nos ensinam muito sempre. Sim, e como você disse, né, Rose, não são histórias de contos de fadas e nem de princesas. São histórias duras e difíceis, porque mexe muito com o psicológico de uma mulher. Eu sei porque quando eu me tornei mãe pela segunda vez, como eu acabei de contar, que você Que é lindo essa ficou história sabendo, eu fiquei 2 noites sem dormir. Porque a primeira coisa que a gente pensa é, e agora? Com essa Como idade. que eu vou, com essa e idade, agora? como que eu vou cuidar dessa criança? E a diferença, com quantos anos eu estarei quando ela estiver com 15 anos, né? Então, assim, você passa, porque a nossa ansiedade, ela aumenta, a gente quer enxergar um futuro que a gente não tem o dom, e que não nos pertence, mas aquilo toma de um jeito, porque nós queremos estar no controle das coisas. E quando vem, e assim, é uma dádiva que você recebe, claro que são situações diferentes, mas preservar a vida é sempre muito bom. E eu sei que essa luta, a sua luta, a luta da Patrícia que está aqui conosco e de todo o Serve é dura, né? Eu sei que você tem uma representação, inclusive, pública, que você é uma mulher que vai sempre à Câmara Municipal. Por sinal, um grande abraço ao Gilberto Nascimento, como eu chamo, Gilberto Nascimento filho, Gilberto Nascimento pai, nós temos o vereador e o deputado federal, ao doutor Diego e a Ana Paula, que eu sei que está nos assistindo, é uma querida, um beijo para você, Aninha, que foi por meio do seu contato da sua inspiração que a Rose está aqui hoje. Nós temos essa luta também pública, social, e isso não tem sido fácil, não é? Porque, claro que nós temos aí as diferenças de opiniões, mas existe uma guerra muito intensa de ações, tô certa? Sim, tá certíssima. Aliás, Aninha, estamos com saudade de você. Se a Paty estivesse aqui falando, ela falaria, você tem que voltar lá no Serve, porque você tá fazendo falta, viu? E nós temos todos os dias, de todas as formas. É muito interessante, Silvana, porque quando uma pessoa fica doente, a outra fica, sabe? E a gente sabe que não é à toa. Então, mas eu posso te dizer que esses altos e baixos que nós temos, os altos falam muito mais alto. Porque quando nós vemos, às vezes, uma história que a gente teve ano passado de uma adolescente nossa que faleceu. Eu estava no hospital até. Foi uma facada no estômago, sabe? Mas, na mesma hora, veio. Ninguém tem o poder de escolher pelo outro. E eu gosto de uma frase do Martin Luther King, que até a nossa amiga Margarida, de Portugal, também, que está nos vendo agora. Margarida faz palestra de prevenção de abuso sexual infantil. E ela passou um mês no Brasil, nós fomos em inúmeros lugares para ela fazer essa palestra. E ela usa essa frase, que não importa, ou o mais importante não é o que fizeram conosco na nossa história, é o que eu vou fazer, que nós vamos fazer com a nossa história, com o que fizeram de nós. Que a nossa história tentou fazer. Então, a escolha é minha, a escolha é sua. Né? A escolha é sua que está nos assistindo, de todas as coisas que você vai fazer na sua vida. Eu acredito muito que as suas escolhas têm uma mão por cima que vem segurar e abençoar. Então, assim, o que a gente tenta fazer, e eu falo sempre, enquanto há vida, há esperança. Né? A morte não dá esperança alguma. Sim. E o legal que eu ouvi aqui de você falando é que é o seguinte, é permitido a doação, não é? Então, eu acho que você pode não desejar ter, ela pode ser indesejada, ela pode ser inesperada, você pode não querer cuidar daquela criança por diversas questões. Sim. E eu acho que pode, e tem que haver o respeito para a sua decisão, com certeza, né? Mas você pode doar para uma família que não tem como ter um bebê. Porque nós temos muitas questões de mulheres com endometriose, por sinal já vou deixar aqui um alerta, você não pode perder, entrevistaremos o Dr. Sérgio Podgaek, que é o nosso super médico de endometriose do Einstein, e mulheres com endometriose não podem ter bebê. Então, nem todas, né? Porque foi uma delas que tive aqui. Exatamente. Mas algumas não podem e pode entrar para a adoção. Né? Eu sei que também é uma questão de trabalhar também o processo da adoção. Então, preservar a vida, conceder a uma família é importante. Muitas crianças são doadas nesse seu histórico que você conhece? Não. Nós temos algumas, sim, que já deram para adoção, mas é muito interessante. Porque quando começa esse percurso psicológico e social com elas, social, quando eu digo, não é assim, ai, coitadinha, vive numa pobreza absurda. Não é isso. Nós já atendemos desde moradora de rua até juízas, advogadas, médicas. Então, não tem nível social, nível financeiro social, não sei nem como dizer. Mas, se ela tem esse acompanhamento, ela desiste. Ela fala, não, eu terei o meu filho. Se eu fiquei com ele comigo os 9 meses, eu não vou dar para ninguém. Porém, ela precisa ter um acompanhamento psicológico, porque senão não consegue. Então, é bonito isso. Acho que nós tivemos histórias de 4 que deram para adoção. E demos continuidade no acompanhamento psicológico. E foi lindo.
porque ela escreveu uma carta para o bebê, porque aí ela não tem contato com os pais, porque é pela vara da infância de onde ela mora. Não tem contato com o bebê, nem com nada, com os pais, nem com o bebê. Muitas vezes não nada. sabe nem o sexo do bebê. Às vezes, se ela quer saber, o médico fala, Tá. pelo ultrassom, né? Tá. Mas às vezes nem sabe. Ok. Mas essa escreveu uma carta para o bebê e falou, olha, não tenho condições de cuidar, escreveu. A menina já tinha 1 ano, na verdade. E ela teve... Não, foi menos. É tanta história que às vezes eu me confundo, desculpa. Imagina. Mas enfim, essa moça, ela escreveu a carta e na vara... o bebê vai, né, para uma casa-abrigo, enquanto trabalha o processo judiciário, e a carta foi com o bebê. E foi tão lindo, porque o casal falou, olha, se ela quiser, quando crescer, nós vamos procurar a mãe. E ela tem essa prerrogativa. Quando eu acompanhei em adoção internacional, era assim. Nós fazíamos, depois dos 15 anos, as crianças, os adolescentes queriam conhecer os pais biológicos, nós entrávamos em contato, o fórum dava muito processo, e o fórum fazia possível isso. Então, se ela quer, ela pode fazer isso. E é um ato muito corajoso e Sim, muito lindo. muito lindo. Mas ela precisa ser acompanhada Acompanhada. de qualquer forma. Sim, sem dúvida. É. E Rose, além das mulheres que passam por esse processo, a gente precisa de mais água aqui, porque além de falar muito... Nós falamos muito, né? É um assunto intenso. Além das mulheres, vocês também trabalham com os homens? Vocês também auxiliam na prevenção? Não sei se estou usando o termo certo, você me corrija, por favor, e peço desculpas para você Obrigada, que está usando, porque os termos são novos para mim. A preservação do abuso sexual, para que isso não haja uma conscientização. Vocês fazem uma imersão na sociedade, em escolas, em congressos? Como que vocês fazem para que isso se amplie? Do tipo, gente, não faça isso, use o preservativo. Né? Vocês fazem essa... Fazemos isso, nós fazemos parte da Frente Parlamentar pela Vida e pela Família de São Paulo e nacional também. Então, nós fazemos, a partir da mulher, nós fazemos esse acompanhamento quando necessário. Por exemplo, o marido precisa de arrumar trabalho. Então, nós vemos essa possibilidade dele arrumar o trabalho. Tem uma mãe nossa, que ela veio para nós com muita vergonha, e quando você falou lá no início, eu me lembrei dela, Tatiana. Ela, no 9º filho, ela veio para nós com muita vergonha, era o 2º marido, e com muita vergonha. E ela pensou em abortar, e as 2 filhas mais velhas não deixaram, e ela pede perdão para o filho todos os dias. Ela é uma mãe maravilhosa, que inclusive morava no Moinho, que foi desocupado e está se mudando hoje. E a Tati é uma mãe, é uma pessoa maravilhosa. E ela tem nós fizemos um programa do governo anterior que chamava Famílias Fortes, que era para fortalecer os vínculos familiares entre responsáveis e adolescentes até de 10 a 15 anos. E eles fizeram. E lá, um dos filhos dela, aí a gente descobriu, tinha um problema de dislexia, mas não foi fechado. Ele começou a fazer o tratamento na Santa Casa, parou e nunca mais fechou. Então, esse menino não conseguia ler. Na escola, a professora, vai sentar no canto e vai dormir, porque você não sabe dar trabalho. Enfim, precisávamos de uma psicopedagoga. A Aurelise começou a atender esse menino. E foi muito lindo, porque a gente vê, primeiro, o acolhimento, mas fazendo com que ele se sentisse amado ali. Então, quando necessário, sim, às vezes, nós chamamos o companheiro, o marido, e falar o que está acontecendo. E já tivemos casos em que nós tivemos que denunciar, não apenas o marido, mas o pai dessa atendida, por maus tratos e várias coisas. Então, se é menor de idade, nós atendemos com uma pessoa responsável. É muito raro, mas para denúncia e para tirar a mulher daquele meio de violência, acontece às vezes. Nós tivemos a história de uma menina que ela chegou com a bebê de 1 ano e meio em casa, ele havia fechado a porta e falado, aqui você não entra mais. Eles eram casados. A menina sem família nenhuma aqui, sem membro de família nenhuma aqui, só no Nordeste, Norte. Ela foi, pegou a bebê e passou aquela noite, que já era mais tarde, num terminal de ônibus, e no dia seguinte ela entrou em contato conosco. Falou, olha, eu estou assim, como é que eu faço? Aí, olha, aquilo, falou com a psicóloga dela, foi muito lindo esse gesto, porque em uma semana nós chamamos a nossa rede de apoio incluindo amigos. Eu tenho um amigo que fala, Rose, é um perigo você ser amigo. E em uma semana a menina estava com uma casa alugada, mobiliada, ela conseguiu lugar na creche para a filha e ela conseguiu emprego. Ela está acabando agora a 2ª faculdade e ela vai nos ver mais tarde, porque agora ela está trabalhando, e ela fala, eu vou ser voluntária do SEV. Esse rapaz começou a ameaçar a vida dela, a gente pediu ajuda para a polícia, ela tinha medida protetiva, e ele parou. Nós falamos, olha, ela está morando em tal lugar, ele está assediando, tudo. Então, nós apelamos também para os órgãos governamentais. Então, essa é uma parte. A outra,
que eu falei no começo dessa fala, que eu falo muito, né? Fique à vontade. É trabalhar com políticas públicas. Nós temos tentado isso em Brasília. Eu sempre vou lá para falar, a Paty já foi comigo também em audiência sobre a defesa da vida, a importância, algumas vezes sobre lei. Então, nós estamos lá para ajudar a criar políticas públicas para a mulher e para a família. E aqui em São Paulo também, na cidade e no estado de São Paulo. A gente tem trabalhado por isso, porque não adianta só chegar lá, receber a mulher, receber a família. A gente tem que ir antes. Sim. Né? E é trabalhar com essa prevenção. Sim. Então, políticas públicas que vão prevenir a mulher de ser violentada, ser abusada. E o abuso, a gente pode ser emocional, a violência patrimonial, emocional, psicológica, e tem mais duas. Então, nós vamos tentar trabalhar com isso. Tem políticas públicas que auxiliem esse conjunto todo e vocês terem uma estrutura de auxiliar, não só com a política, como também com as doações. Você falou uma coisa muito interessante, e nós temos uma pergunta aqui que fala como que o SERV, deixa eu ver de quem é essa pergunta aqui, é uma pergunta da Adriana Carrara, um beijo para você, Adriana, como o SERV se mantém financeiramente? Quero agradecer vocês que estão nos parabenizando aqui pelo nosso programa ao vivo, ela na direção, com a Rose Santiago do SERV, o Centro de Reestruturação para a Vida, falando como mantém-se a vida e vida em abundância. Muito obrigado pela sua audiência, não esqueça do superchat, nós temos aqui o sorteio depois do broche, do bottom, um pezinho. Mas como que o SERV se mantém financeiramente? Quem fez essa pergunta? Adriana. Adriana, muito obrigada. Um beijo para você. O SERV se mantém por doações. Nós temos a campanha da Nota Fiscal Paulista. Você pode, se você tem dúvida, liga para nós que a Danúbia vai te ajudar rapidinho. Você pode doar o seu CPF para o SERV, em vez de o retorno ser para você, por ser uma organização de terceiro setor, o retorno é maior do que se fosse só para mim. Temos isso, nós temos, uma vez ao ano, nós temos os jantares para levantarmos recursos, mas recebemos doações financeiras, nós temos um bazar maravilhoso, recebemos doações de roupa, sapato, mas é aquela roupa, aquele sapato, até aquele livro que você usaria. Não é aquele que você pensa em jogar no lixo e vai doar. Porque o bazar é outra forma que tem nos sustentado muito ultimamente. E de doações de parceiros sociais. Nós temos uma documentação que é o SEBAS. E pelo SEBAS, se você tem um tipo de declaração de imposto de renda, lucro real, você pode, então, ter... O que você pagaria de imposto de renda, você pode conceder para o SERV. Tá. E é maravilhoso, assim. Aliás, nós começamos uma campanha da nossa casa. Sérgio, nosso presidente, se você estiver me ouvindo, não fique bravo. E que é para conseguir ter um lugar digno para elas. Sim. Então, nós vivemos, sim, de doações. Sim. Se você quiser doar, inclusive, mandar um Pix, as meninas vão colocar, é o CNPJ do SERV, 03 806 878 1000 ao contrário, 07. Se der para colocar isso na legenda aqui embaixo, não sei se é possível, as meninas aqui, porque tudo ao vivo acontecendo, a gente pode repetir, a Mari anota aqui e a gente pode passar. Eu vou fazer uma pergunta sobre a Nota Fiscal Paulista. Eu vou à padaria, compro pão, leite, aí falam, você quer a sua Nota Fiscal Paulista, quer colocar o seu CPF? Eu falo muitas vezes, não quero, porque eu estou com pressa. Se eu conceder o meu CPF a vocês, como que é? Repete isso. Olha, está até aqui no nosso folder depois, você pode cadastrar no site da Secretaria da Fazenda, você deve ter lá o seu CPF, para de vez em quando pedir. Você entra lá, aí você entra lá no site, no campo entidade, você faz doação de cupom com CPF. Você coloca o seu CPF no CNPJ do SERV, toda vez que você fizer uma compra e der o seu CPF, vem direto para o SERV, se você cadastrou. Tá. Então, tem aqui os passos, tem os passos também no nosso site, SERV Brasil, se você quiser ver, para ver os detalhes ou até ligar para nós. Nós podemos explicar. Que bom. E sabe o que é legal, Silvana? Por exemplo, eu dava meu CPF, comprava R$20 de, sei lá, alguma coisa. Se o retorno para mim era 20 centavos, a partir do momento que eu doei para o SERV, isso é simbólico, gente, não é assim exatamente. A partir do momento que eu doei para o SERV, vem R$2. Para mim, vinha 20 centavos. SERV, por quê? Pelo menos até agora, o governo tentou tirar isso. Nós fizemos uma manifestação pública, um abaixo-assinado, e por enquanto está funcionando e eu espero que continue, porque ajuda muitas organizações de terceiro setor e a nós também. Sim. E um dos carros-chefes do SERV, 2, tem sido a Nota Fiscal Paulista e o Bazar. Que legal. E o bazar acontece, como a Patrícia me disse aqui, todas as quartas e quintas-feiras,
ali na sede do SERV, o Centro de Reestruturação para a Vida, no endereço ali que ela deu, perto do Palmeiras, do Parque Antártica, ali atrás do West Plaza, aqui em São Paulo. Então, para você que for de outro estado, estiver em São Paulo, programa para que você venha uma terça e uma quarta. Para você que é de São Paulo, também vai. Porque olha só que interessante, elas tiveram uma doação recente das lojas Renner. As lojas Renner concedeu ao SERV muitas roupas, eles tiram a etiqueta, então são roupas novas, e elas vendem no bazar com preço atrativo para o público e que rende ali para o centro da vida, que cuida da vida. Então, veja, você muitas vezes quer dar um presente. A blusa que a Rose está hoje, ela já me contou e eu vou contar para todo mundo, é do bazar. Olha lá, dá para a câmera pegar? Olha, por favor, dê um look, não em mim, na blusa. Olha que linda, é do bazar. Hoje, e as meninas têm isso também, hoje a Paty subiu lá, Rose, olha esse blazer maravilhoso. Eu comprei. Então, são coisas lindas que elas têm lá. E fazendo essa doação para o bazar, você está doando para vidas. Sim. É o que você falou, você está transformando alguma coisa que você não mais usaria para vidas. Sim. Né? E o legal é que aqui é uma frente que está homologada, com licenças, com certificados e que pode ter ali toda a visualização. O legal de apoiar um programa como esse, porque a partir de hoje deixo registrado que o programa Ela na Direção apoia o SERV. Nós vamos atrelar a logomarca deles à nossa logomarca, a expansão aqui e lutar por essa causa também. O interessante é que você que pode conceder, a pergunta aí da Adriana, como que ele se mantém, você sabe que o canal financeiro é fidedigno, ou seja, é usado realmente para um fim de propósito, porque hoje existem organizações que desviam o capital e vivem disso. Aqui é totalmente ao contrário, porque nós tivemos o cuidado de levantar, de obter informações para trazer a Rose aqui para essa informação, então tem muita fidelidade nessa fala, né? E no nosso site, Silvana, tem o relatório de atividades anual do ano passado. Todo ano nós temos, quando começamos a fazer, pena que eu não trouxe, nós temos o que a gente vê físico. também, o físico. E é muito interessante porque quando você vê alguma coisa dando resultado, né? E quando você disse, né, dessas doações e tudo isso, nós temos uma menina que a mãe foi atendida, primeiro jovem aprendiz dela, ela começou a doar para nós. Já. Então ela doava R$10 por mês. O que ela dizia, eu vou doar meu dízimo. E essa menina hoje está fazendo faculdade e faz a doação dela. A mãe deixou de ser atendida, ou vai de vez em quando lá, mas com R$10 essa menina já fez diferença numa vida, para uma gestante, para uma família, sabe? Sim. Então não tem valor. Eu falo que de R$10 a 10 mil, vocês serão muito bem-vindos, ou 10 milhões. Mas, assim, são vidas transformadas. A gente, você sabe quando foi para abrir o SERV, uma pessoa chegou para mim e falou, você vai trabalhar com mulher? Não dá dinheiro. O que dá dinheiro no país é criança e idoso. Quem disse que eu quero ter dinheiro? Né? E é muito, muito interessante, assim, que se você quer ver, se você quer doar, você pode entrar no nosso site e ter uma ideia. Nós temos a WFN, que é a Cris querida, que doa para nós óleos medicinais, óleos essenciais. Nós temos outras pessoas que nos doam bolsas. Nós tivemos a MIDI, que nos doou roupas. Então, nós temos empresas que nos doam e aquilo é transformado também para as meninas, para as mulheres, para as famílias. Quando elas estão lá no SERV sendo atendidas e fazem aniversário, aí a Paty deixa, elas vão lá e escolhem alguma coisa que elas querem para elas, não para o filho. Sim, mas para elas. É muito lindo isso. Muito lindo isso. E, Rose, nós estamos aqui com 1 hora de programa, ao vivo, Ela na Direção, já, porque nós falamos muito, e eu quero que a Rose volte. Vou deixar aqui um pedido para você. Eu gostaria que você voltasse com uma dessas mulheres que foram acolhidas por você. Com certeza. Para que nós possamos fazer mais uma divulgação e mais um apoio desse programa. Porque o Ela na Direção é a mulher na direção de sua vida, de seus negócios, e mostrando o seu posicionamento como feminina, como uma mulher que tem suas decisões. Então, quando ela decide manter uma vida, ainda que ela seja doada, ela está entendendo esse fruto que é gerado dentro, né, no ventre dela. Então, com 1 hora de programa, quero agradecer vocês, mas a gente não vai acabar agora não, tá? Pode esperar mais um pouquinho aí, você com a nossa audiência, o qual já agradeço. Rose, se você tivesse que tirar algo do mundo, o que você tiraria? E se você tivesse que trazer algo, o que você traria? Você tiraria a maldade? A maldade, eu traria vida. Vida lá dentro, vida emocional, vida espiritual, vida que transmitisse vida. Eu traria a vida. A vida. E tiraria? A maldade. Tiraria a maldade. Você tem muito contato com a maldade. Do mesmo jeito que você tem contato com a vida, quando você restabelece, vocês restauram, ali você também enxerga muita maldade nos ódios das mulheres, quando não delas, mas por meio da história com que elas viveram, não é? É. Muito abuso. E às vezes, muito abuso emocional.
Ontem eu atendi uma moça que a minha vontade era de chorar com ela, que foi abusada na infância e agora as filhas foram abusadas, ela descobriu há pouco tempo, uma menina de 3 aninhos e uma de 8. É tanto sofrimento, e aí você vê a maldade do ser humano por trás disso, né? E eu tiraria essa maldade, embora a gente saiba que a maldade é consequência de escolhas do ser humano. Mas eu tiraria. Tiraria, então, essa maldade. Nós temos aqui um comentário da doutora Ana Paula Jacques, que esteve conosco na semana passada. A doutora Ana Paula Jacques tratou sobre o câncer não me matou, mas a ansiedade quase. Por sinal, para você que não assistiu o nosso programa na semana passada, é uma temática maravilhosa. Vale a pena você acessar aí na Futuricast TV e acessar o programa da semana passada. Doutora Ana Paula Jacques, um beijo para você. Ela diz, olá, boa tarde. Assunto muito importante de ser abordado para a conscientização da sociedade. Um beijo, muito obrigada, Ana, pelo seu comentário. Bom, para irmos para o final, quero falar do livro. Sim. A Rose foi a tradutora do livro Por que Ser a Favor da Vida? Ela traduziu esse livro e é um livro esclarecedor, cuidando dos que vão nascer e de suas mães. Então, isso é muito bonito. Nós temos esse dom de cuidar de quem vai nascer, de suas mães, para o abalo psicológico das mulheres e o cuidado e essa geração de amor, de oração por elas, para que elas se sintam fortalecidas e não solitárias nessa jornada. Então, Rose, fala um pouquinho só do livro. Se alguém quiser comprar o livro, como funciona, onde encontrar. O livro é uma forma de captação de recursos. Nós temos os livros, as camisetas, bazar, e pode entrar em contato conosco ou ir até lá. É uma boa desculpa, se você mora em São Paulo, para ir até lá, comprar o livro, visitar o bazar e nos conhecer. Sempre tem um cafezinho maravilhoso. Que bom. E então pode adquirir entrando em contato conosco. Que bom. Que as meninas vão colocar, o pessoal vai colocar aí na tela. Vai colocar na tela, você também pode manter o contato. Olha só, nós estamos com recorde de audiência ao vivo, mais de 300 pessoas assistindo o nosso programa. Meu coração disparou de alegria e isso é a sorte que nos rodeia deste assunto tão maravilhoso. Nós estamos com o programa há mais de um mês no ar, o programa ainda é recente, nós tínhamos ele dentro do Congresso da Federação, mas não aqui. Então, quero agradecer você que nos assiste ao vivo com essa temática maravilhosa. Compartilhe, curta, mande para as outras pessoas, porque ele fica hospedado na plataforma do YouTube da Futuricast TV, então dá para muita gente ainda assistir este conteúdo. Quero que você coloque sua mão aqui e tire um papelzinho para você falar para mim sobre o assunto que vai sair aqui. Ai. Vai ser defesa da vida, de novo. Grudou. Vamos ver. Eu vou ler para a Rose aqui o papelzinho. Rose, diga para mim uma pessoa que marcou sua vida. Russell Shedd. De primeira. Me explica por quê. Ele foi meu professor na teológica. Eu vim para a teológica com 17 anos. Sabia nem meu nome direito. E ele apostou em mim, na minha vida. E ele apostou ele tinha uma paciência comigo, Silvana, assim, absurda. E às vezes eu ficava com vergonha até. E ele foi me fazendo crescer. Ele teve que ir para os Estados Unidos uma época e me deixou dando aula, não no lugar dele, mas uma matéria que ele costumava dar. Olha a responsabilidade. Ele acreditou em mim quando eu também não acreditava. Depois que eu me formei, e no início do SEV, ele foi um dos mantenedores, foi lindo, e ele acreditava em mim, e acreditava na vida. E ele me ensinou muito, muito, e para mim, ele foi a pessoa mais parecida com Jesus que eu já conheci. Que lindo. E ele, quando foi, deixou muita saudade, e de vez em quando a gente está em situação muito sem rumo no SEV, eu penso, por que o Dr. Shedd não está aqui? Que pena, mas que legado. Mas ele deixou comigo assim, e hoje a filha dele e eu somos amigas, e nós fazemos alguns estudos juntos, e nos encontramos, então assim, ele deixou esse legado para ela, e eu me sentia filha mesmo, né? Que privilégio. Uma filha que foi abraçada. Um presente que Deus te deu. Foi. Que bom. Muito bom. Então, olha, Rose, quero, antes de finalizar, agradecer aos nossos patrocinadores, nossos parceiros, nossos apoiadores, a nossa Colab com Automotive Business. Também indicar para você que é do setor automotivo, que é o meu setor raiz, que é o meu setor aí de 30 anos que eu permaneço, trabalhando na área da mobilidade neste país. Eu indico para você que, se estiver pelo Rio de Janeiro, em agosto, para você ir ao encontro Altos Encontros do meu amigo Gerson Barbosa. Dá para você comprar pelo Simpla, é um congresso maravilhoso. Eu estou participando como uma possível ganhadora do prêmio Mulher de Destaque de 2025, nesse ano. Então, se você achar que eu posso
posso ganhar um prêmio, que eu tenho um merecimento e que eu posso representar as mulheres no setor automotivo, você pode votar em mim, Silvana Kimielek, ali no Autos Encontros. É só entrar autosencontros.com.br, encontrar ali as categorias e encontrar o meu nome e você votar. Estou concorrendo com mulheres magníficas, minhas amigas queridas, já sinto que todas nós somos vencedoras, mas quem sabe posso trazer esse prêmio aqui no Ela na Direção e deixar ele exposto para trazer um agradecimento pelo reconhecimento nesse setor. Então, quero agradecer a sua audiência maravilhosa, a todos vocês que nos assistiram, compartilhem, curtam, seja membro do nosso canal. E quero te agradecer, Rose, por tudo. E quero entregar para você um óleo da unção. Esse é o nosso presente do nosso programa. Que lindo. Eu tenho na vida uma missão por amar o próximo, por gostar de pessoas. Esse é o meu propósito. Amém. Sou profissional de comunicação e sinto que Deus me deu esse dom. Amém. E ter você aqui hoje e te entregar esse óleo da unção para sabermos que tem um Deus superior a nós. Nós não precisamos de nenhum adorno, porque sabemos que em qualquer lugar que dobrarmos os nossos joelhos, Ele estará conosco. Então, independente de religião, independente de doutrina ou de liturgia de igreja, sabemos que há um Deus superior. Então, quero finalizar dando as mãos para você e quero te agradecer de todo o meu coração. Eu que agradeço por você ter vindo, por você estar conosco nessa jornada. E quero que a minha mão e a sua pegue esse bebezinho no colo. Ele ficará comigo. Para vocês, minhas amigas, os nossos grupos aí, grupos de trabalho, grupos de oração, grupo da família. Põe a sua mão aqui comigo, põe a sua mão aqui. Juntas nós vamos lutar por causas como essa, que preserva a vida. Vamos finalizar naquela câmera ali. Quero agradecer você pela audiência. Nos ajude a propagar o CERV, o Centro de Reestruturação à Vida, que restaura, que traz vida em abundância. Nos ajude neste propósito, nos ajude no nosso programa. Não posso chorar, porque me emociona estar com esse bebezinho no colo. E saber que um bebê tão pequenininho, de 10 semanas, pode perder a vida por uma indecisão feminina que também passa por uma tristeza muito grande. Mas ele pode ser doado. E ele pode ser entregue a um lar que pode amá-lo bastante. Peço desculpas, mas a emoção do ao vivo, ela vem. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, gente. Um beijo grande. Silvana, se você tem alguém, ou se você está passando por uma gravidez inesperada, se você sofreu aborto, abuso, entre em contato conosco, se me permite, entre, não passe por uma situação sozinha, uma situação tão difícil. Ou se a sua esposa, a sua namorada está passando por uma situação assim, entre em contato conosco. E muito obrigada mesmo. E na próxima vez, quando nós voltarmos, nós vamos trazer os bebês desde 7 dias até 28 semanas. Que bom. Para você conhecer. Para a gente expor aqui. Para a gente expor. Obrigada. Muito legal, obrigada. Obrigada a vocês, eu agradeço também, a gente espalhou para todo lugar. E o CERV não vive sem pessoas como você, Silvana, e sem oração. Então eu quero agradecer muito, porque eu creio mesmo que ainda muitas vidas podem ser salvas da morte emocional, espiritual e física. E são pessoas, mulheres como você, que acreditam e que defendem a vida conosco, que fazem a diferença. E vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada. Que Deus multiplique esse programa muito, porque ele é muito importante, muito útil, muito abençoador. Muito obrigada por dar esse privilégio para nós. O privilégio é nosso. E agradecendo finalmente aqui, quem ganhou o pezinho, a minha amiga querida, uma musicista maravilhosa, com uma voz que me impressiona sempre, é a Ritinha. Ritinha, vou te entregar. Domingo vou te levar o seu pezinho de um bebê de 10 semanas e juntas usaremos aqui para propagar esse propósito e essa causa do CERV. Um beijo para vocês e até a próxima semana. Um beijo, gente.